Olá, meninos! Estou aqui para mais uma aula de artes com vocês, né? Hoje nós vamos, nós falamos aí sobre o teatro nas últimas aulas, e hoje nós vamos falar a respeito de artes visuais, novamente. Lembrando que a gente sempre fala das 4 grandes linguagens, né? Teatro, música, dança e artes visuais. Em artes visuais, nós estávamos falando sobre arte contemporânea, nós falamos sobre instalações, performances, intervenção urbana. E agora, nós vamos falar sobre 2 movimentos artísticos que ganharam muita força na arte contemporânea e influenciam a arte até hoje. Esses movimentos, vamos falar primeiro, hoje vamos falar sobre um, e na nossa próxima aula nós falamos sobre o outro. O que nós vamos falar hoje é do pop art, tá? O pop art, vocês até quando foram fazer o trabalho de performance, eu até dei alguns exemplos, né, de maquiagem que vocês poderiam utilizar o pop art. Então, o pop art, ele é bem colorido, e aí vocês vão ver todas as características do pop art na aula de hoje, tá? Vou dar uma dica aí, eu gostaria muito que vocês complementassem essa aula assistindo a um vídeo da Vivi Eu Vi. Então, coloca a pop art, né, aula sobre pop art, aí o canal Vivi Eu Vi, é bem interessante também, mas hoje eu trouxe um de preparação do Enem, né, no Mundo Artes, para vocês assistirem. Então, antes de eu começar a explicar através de slides, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, vou desligar meu microfone agora para que vocês consigam ver o vídeo e ouvir o vídeo perfeitamente. Assim que o vídeo finalizar, eu ligo meu microfone novamente e aí a gente continua através de slides, certo? Então, vamos lá. Prestando atenção que é pop art. Cocotos e cocotas, pop art, movimento em meados de 1860, no qual intelectuais, artistas, teatrólogos, essa galera toda se reuniu para dar um conceito, para fazer com que a nossa sociedade, ou a sociedade mundial, visse os meios de comunicação, os meios de massa, os meios em que a vida andava, os meios, fios das calçadas, como influência para o seu movimento artístico. Uma Mona Lisa, uma Marilyn Monroe, um John Lennon, todo mundo quer ter na sala. Agora todo mundo é pop. Não sabe o que fez, não sabe quem é aquele ícone ali, mas tu quer ter na tua sala. Michael Jackson, uma coisa que tu não sabe quem é, um tal de Mao Tse Tung. Daí começa os negócios ali, todo mundo quer ter. O preto e branco, o amarelo e vermelho, aquelas corzinhas, aquela coisa toda, velho. Causada pela TTM. Cocotos e cocotas, vamos à contraditória pop art. Artistas queriam saber o que os meios de comunicação influenciaram a sociedade de massa, a sociedade de consumo. Nomes como Andy Warhol, Lichtenstein e o Sr. Hamilton. Mas não é Hamilton o piloto, não é Pussycat Dolls. O marido da Pussycat Dolls, da Don't you want to man, free like me, don't you want to man, free like me. Não. A maioria dos artistas da pop art já havia passado por uma arte comercial, ilustração, colagem, capas de vinis. Com licença, gente, meu nome é Pierre Ferrer. Vamos falar um pouquinho da pop art.
A iconografia representada por astros do cinema, TV e rock passaram a integrar a temática central desse novo contingente artístico. Eu diria que tem uma certa ironia crítica, né? Cala a boca, tu é muito chato! Temos como características da arte pop colagens, uma temática popular, ela é transitória, pueril, contemplava a juventude, produzida em grande escala, humorística. Ela é sexy. Ela é glamurosa. Uma das primeiras obras da pop art foi de Hamilton, que dizia, era uma colagem com um homem segurando uma raquete vermelha e uma mulher com os tits assim, e dizia, o que torna os lares de hoje tão atraentes? Todas as figuras foram retiradas de revistas norte-americanas, mas era um interesse pela cultura de massa americana. É um negócio assim que vai pra tonga da milonga do Caboetê, pelo amor de Deus. Vem de sapé com Olodum aí. Que merda. Hamilton também fez outra obra com o nome de O Homem que Ri. É uma escova de dente com uma dentadura ali. Gente, O Homem que Ri. Olha a crítica, olha a brincadeira, olha o humor nessa obra pop. E, falando em pop art, não poderíamos deixar de citar o grande Andy Warhol. Warhol usava elementos que não eram considerados arte. Mas aquilo não é só uma lata de sopa de tomate. Campbell's tomato soup. Make it as hearty as you are hungry. Warhol é responsável pela famosa frase, no futuro, todos terão 15 minutos de fama. Galera, YouTube, Face, Big Brother, toda essa loucura aí, isso é fruto da pop art. Galera, isso aqui é a Palantina do Gandalf. E eu sou o Warhol. E eu vou prever o futuro. Perseguição aos ícones. John Lennon, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Mao Tse Tung, Che Guevara, tudo isso era o substrato para ele criar as suas serigrafias. Warhol coloca a serigrafia como linguagem artística. Várias imagens repetidas com uma leve modificação, uma cor, um elemento, a tautologia na pintura. Isso também era uma grande característica do trabalho desses artistas pop. E essa camisetinha aí que tu compra no site bacana, que tem uma frasezinha, isso tudo aí, galera, é culpa dele. Era contraditório, explosivo, audacioso, e ele fez também cinema. Na década de 60, ele produziu filmes em 16mm. Um deles é Sleep, tirado de 20 minutos de gravação, que ele colocou em 6 horas, se repetindo, e 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 se repetindo. Cala a boca! Cocotos e cocotas. Isso é interessante, porque influenciou a MTV a fazer o formato dos clipes que são vistos até hoje. Uma coisa interessante da arte pop é o mercado de consumo. O Andy Warhol fez uma coisa bastante interessante. Vocês acreditam que ele pegou uma caixa de brilho box de um sabão em pó, comprou por $2,50 e tirou o sabão que tinha de dentro, botou numa exposição e vendeu por $7.000. E nem tinha o nome dele. Há um conflito da cultura de elite com a cultura de massa. E a pop art é um dos primeiros movimentos da arte contemporânea. Portanto, a arte pop ela é mais acessível, ela é mais barata, disco, capa de CD, essas relações mais do povão mesmo. Mas também coerente, né? Hoje em dia, uma serigrafia do grande Warhol pode valer alguns milhões de dólares. Outro grande nome é Roy Lichtenstein, que traz os quadrinhos antigos, uma coisa do passado, uma coisa vintage. Os clichês da arte comercial começam a se tornar objetos de arte. Socos! Quer investir na sua carreira gastando pouco? Descomplica, tem uma pós-graduação que você pode pagar. São mais 5... Tiros! Lágrimas. O amor perdido. São características dos desenhos de Lichtenstein. Desenho extremamente crítico. Painéis enormes. Posters. Outdoors. O que marca o pop é o uso dado
ao que é desprezado. Grande Roy Lichtenstein. Portanto, cada artista da pop art tinha uma trajetória individual diferente, então a pop art é extremamente incoerente. A pop art tinha uma característica do efêmero, do descartável, eles tinham um desapego às coisas. Assim. Cocotas e Cocotas, Andy Warhol, Lichtenstein, pop art, cultura de massa, tautologia, esses elementos bastante incoerentes aí desse modelo artístico. Uma despedida de Jojo outro mundo, uma Mary do Andy Warhol, um cartoon de Lichtenstein, um chute do Van Damme. Um Pokémon Go. Muito bom. Um olhar do Clint Eastwood. Um beijo gostoso e muita pop art pra você. Não! Andy Warhol. Bem, meninos, então, como vocês puderam ver, as obras de pop art, elas são coloridas, né? Só que cada artista, né, apesar de ser um movimento artístico, mas que cada artista seguia o seu próprio caminho, como, por exemplo, o Andy Warhol, que é o principal nome da pop art, né? Ele utilizava pessoas famosas, né? Fotos de celebridades, e pintava através de serigrafia, que é uma técnica que eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho. O Roy Lichtenstein já eram, os seus quadros eram todos inspirados em histórias em quadrinhos, né? Como se ele pegasse ali um pedacinho de um quadrinho americano, né? De uma história em quadrinhos, um pedacinho, e transformasse e ampliasse. Então, a hora que ampliar, pareciam aquelas bolinhas, porque vocês sabem que as histórias em quadrinhos, principalmente as mais antigas, a impressão dela era tudo com bolinha, assim, tipo pontilhismo, né? Então, ele é como se ele ampliasse aquelas obras. Já o Hamilton já utilizava colagens. Então, apesar de ser um movimento artístico que utiliza muito o colorido, traz a cultura de massa, ou seja, a cultura do povo, que o povo, né, admirava naquela época, a cultura de massa para a arte, cada artista fazia ali do seu jeitinho, tá? Então, agora nós vamos ver alguns slides que explicam melhor aí um pouco sobre o pop art. Então, vamos lá. O termo pop art se deriva de popular arte e foi um movimento artístico que se desenvolveu na década de 1950 na Inglaterra e nos Estados Unidos. Só que ela só vai tomar força em 1960. Então, guardem 1960, tá bom? Olha só que interessante, essa obra, por exemplo, do Andy Warhol, com essas boquinhas, assim, iguais, né? Uma das características do pop art, o uso de letras coloridas, as mesma imagem repetidas vezes, só que com fundo, a cor diferente, né? O contraste de coloridos sempre diferentes, tá? Então, essas são umas das características do pop art. A sua denominação foi usada pela primeira vez pelo crítico inglês Alloy em 1954, para definir os trabalhos que utilizavam imagens populares como um tema de matéria-prima. O que seriam essas imagens populares? Seriam, por exemplo, produtos, celebridades, propagandas, tá vendo? Produtos que as pessoas utilizavam na época, os quadrinhos, que eram bem famosos também na época. Aqui tem até propaganda de cigarro e tudo mais.
surgiu em uma época de reconstrução da sociedade após a Segunda Guerra Mundial e representava a cultura popular capitalista e consumista em massa. Então, a arte popular, né, o pop art, né, ele representava a cultura de massa, né, a cultura, o consumismo, o capitalismo, consumismo trazido pelo capitalismo, em que o povo consumia esses produtos, o povo dava audiência para aquelas celebridades e tudo mais. Pop art recebeu influência de artistas do dadaísmo e surrealismo. Foi uma revolta contra as ortodoxias na arte e na vida, e pode ser visto como uma das primeiras manifestações do pós-modernismo, que lembra que o ano passado vocês aprenderam sobre o modernismo, todos aqueles ismos, por exemplo, ano passado vocês viram o que era o dadaísmo, o que era o surrealismo. Agora, né, vocês estão vendo movimentos contemporâneos, e aí já o pop art pode ser considerado aí o primeiro das grandes manifestações da arte contemporânea. Retratavam elementos do cotidiano que não eram vistos como obras de arte. Dessa forma, procuravam levar a cultura popular ao nível de arte e conseguiram chamar a atenção do público. Olha essa obra do Roy Lynch, do Andy Warhol. É o Mickey, que era super famoso, né? É ainda até hoje. E aí, o que muda? Ele fez através de serigrafia, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que é, mas muda sempre a cor do fundo, ó. Então, seriam vários quadrinhos repetidas vezes, né? Olha lá, eu tenho o Mickey 9 vezes e cada quadrinho tem um fundo de uma cor diferente. A junção dessa repetição de imagens é que forma o meu quadro do pop art. Os artistas pop utilizavam seu trabalho recortes de jornais, revistas, propagandas, embalagens industrializadas, fotografia, ídolos populares, produtos descartáveis e quadrinhos. Isso aqui é até importante se vocês puderem depois, né, copiar no caderno, tá? Essa descrição. Então, o que os artistas do pop art utilizavam. Então, se quiser dar um print aí, depois copiar, é muito importante. Aí agora lá, eu vou explicar o que é a serigrafia e o que é a litografia que eles utilizavam, né, para fazer as suas obras de arte. Vocês viram isso no 7º ano, quando vocês aprenderam sobre gravuras, tá? Eles também utilizavam a técnica da serigrafia e da litografia, o gesso, tinta acrílica, poliéster, látex e outros produtos com cores intensas, fluorescentes, brilhantes e vibrantes. O que seria a serigrafia? Serigrafia dá para fazer camisetas. A serigrafia, você tem a telinha, né? Tá vendo? Ó, essa daqui é uma moldura de madeira com uma telinha plástica, né? E nessa telinha plástica, aqui, onde está em volta aqui, ela está passado uma emulsão, como se fosse uma camada de proteção, para a tinta não passar para lá. A tinta só passa onde não tem emulsão, que é essa parte mais clarinha. E aí, esse desenho, jogou a tinta aqui em cima, jogou aqui onde eu estou passando o mouse, jogou a tinta aqui em cima, passou essa espátula, que é como se fosse um rodinho, tá vendo? Passou por cima da tinta, ela vai espalhar, ela vai entrar só onde tem os furinhos, só onde está mais claro, onde não tem emulsão, e aí depois que você puxar, você levantar essa madeira aí da serigrafia, na camiseta vai ficar a parte do desenho. Então, eles utilizavam essa técnica de serigrafia, utilizavam também a litografia. O que é a litografia? Uma placa de borracha em que você faz o desenho e aí você cava o desenho com uma faquinha, depois você passa a tinta e aí você coloca a folha por cima ali, aperta o desenho vai sair. Ou seja, técnicas de gravura. As duas são técnicas de gravura que vocês viram lá no 7º ano, tá? Aí agora continuando. Representantes da pop art. Agora nós vamos falar aí sobre os artistas do pop art.
Independence Group. A pop art dá seus primeiros passos na Inglaterra com esse grupo, né? Que foi uma espécie de precursor do movimento entre 1952 e 1955. A colagem, como essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui do lado, por exemplo, foi feita pelo escocês Paulise em 1947, antes do início do grupo. Então, esse grupo, ele utilizava muitas colagens, então ele é como se fosse o precursor do que viria a ser o movimento do pop art depois, na década de 60. O Hamilton, né, o Richard Hamilton, apresentou em 1956 a exibição This is Tomorrow, em Londres, com a colagem, né? Essa colagem seria a tradução dela, seria aquela, né? O que há de atraente? O que há de atraente em casa, né? Aquela que foi passado no vídeo do Mundo Artes, que eu mostrei ali para vocês. Ela é considerada pelos críticos uma das primeiras obras do pop art. Então, ele pega recortes de revistas, tudo isso aqui é recorte, e ele monta um cenário, ele monta uma sala em que aparecem produtos, como, por exemplo, olha aqui, um peru, né, marcas que eram utilizadas naquela época, tá vendo? Também utensílios domésticos que eram comuns e populares naquela época, e, é claro, a figura, né, da mulher e do homem ali, né, mostrando aí o que há de atraente em casa. Na verdade, o que seria atraente? Os corpos ou os produtos? Para ele estava fazendo uma crítica ao consumismo, então, seriam os produtos mais interessantes, tá vendo? Aqui teria uma vitrola, televisão. E lembrando que nós estamos em 1956, né? Não é todo mundo que tinha televisão em casa, não é assim. Aqui outro exemplo de colagem do Hamilton, olha lá. Também com produtos, com utensílios domésticos, chamando atenção aí para o consumismo. Essa daqui, o Richard Hamilton também fez a capa de disco, né, dos Beatles. Olha só, gente, que criatividade. Fala sério, né? Muito difícil de fazer essa capa. Bom, agora continuando. O Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein também é considerado aí o pintor das mulheres loiras, né? Porque ele fez muitos quadros com mulheres loiras que apareciam nos quadrinhos, tá? Então, ele também é chamado de aí, o pintor das mulheres loiras. Então, Roy Lichtenstein largou o expressionismo abstrato, ele era do expressionismo abstrato, aqueles de jogar as tintas, para se dedicar à arte figurativa em 1961, apropriando-se da estética dos quadrinhos e da publicidade. Os pontinhos feitos à mão, mas que imitavam a impressão gráfica, são sua marca registrada. A obra, né, Spinning Girl, foi vendida em 2012 por 44 milhões de dólares, 44,8 milhões de dólares, tá? Então, que é essa obra que vocês estão vendo aqui. Então, o que ele tentava fazer? Ele tentava imitar, através do pontilhismo, ele tentava imitar a impressão de um quadrinho mesmo, só que eram quadros grandiosos, quadros grandes, né, imitando esses desenhos dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos, das revistinhas, né, dos gibis. Olha lá, às vezes ele até utilizava alguns moldes de pontilhismos, ó, para poder imitar o pontilhismo, a impressão das revistinhas. Aqui ele com mais uma obra de arte dele. Olha outras obras de arte dele, também com os pontinhos, ó, para poder parecer um quadrinho mesmo, uma história em quadrinhos. Aí aqui, nós temos o Oldenburg,
que morou nos Estados Unidos desde os 7 anos, o sueco, foi o principal escultor da pop art. Ele construía réplicas gigantes de objetos e comidas do cotidiano, do dia a dia, como o Florburger, um hambúrguer de pano preenchido com espuma e algodão que podia ser modelado livremente, como se fosse um puff, tá vendo, gente? Em forma de hambúrguer. Aqui também é uma obra dele, né? É uma peteca gigante. Olha aqui, sorvete, né? De casquinha caído. Aqui uma pazinha, né? De terra. Então, objetos, ó, uma maçã, comida. Então, seriam objetos e coisas do cotidiano, só que de tamanhos, né? Gigantesco. Aí depois, o Rauschenberg, que já foi o primeiro artista do movimento a produzir nos Estados Unidos, ele despontou a usar coisas catadas na rua para fazer pinturas, esculturas, performances e combinações, testando os limites dos objetos. Aí aqui desse lado, chama Bad, né? Era uma colagem de uma manta com travesseiro, lençol e toques em tinta óleo. Então, ele pegou essa manta velha, travesseiro, lençol, e depois pintou com tinta óleo por cima. Então, ele utilizava muito desses objetos, né, que ele encontrava, assim, no cotidiano, no dia a dia, para montar as suas obras de arte. Olha essa outra obra dele, cheia de colagens, né, de recortes de revistas, imagens significativas como a do presidente, do astronauta, aqui da Estátua da Liberdade. Outras obras dele. Aí tem o Rosenkis, que utilizava fragmentos de imagens em grandes ampliações, que quando unidas formavam um conjunto quase abstrato, mas com uma certa narrativa visual. Além das pinturas, o artista criava desenhos, colagens e gravuras. Então, quando ele ia utilizar colagens, as colagens dele não eram tamanho pequeno, não, eram grandiosas. Ele mandava imprimir, né, grande, e depois fazia a colagem e as pinturas em cima daqui. Olha lá, esse é outro exemplo. Outro. O Jasper Johns. Suas obras exploravam símbolos populares que aparecem estar saltando da tela, tomando ao mesmo tempo o reconhecível abstrato e o abstrato irreconhecível, né? Aqui está escrito errado. Seria o abstrato reconhecível e o abstrato irreconhecível. Ele criou a bandeira dos Estados Unidos de diversas maneiras, né? Como, por exemplo, essa aqui, que são sobrepostas 3 bandeiras, uma em cima da outra, ó. 3 telas que ele pinta a bandeira e depois cola uma tela em cima da outra, recriando a bandeira dos Estados Unidos como se fossem 3 sobreposições. Aqui outras obras dele. Então, elas são mais abstratas, tá vendo? Apesar que tem coisas reconhecíveis, que é isso que estava querendo dizer, apesar de ter coisas que a gente reconhece, como, por exemplo, aqui, todas essas palavras, uma pessoa aqui, como se fosse, se estivesse atirando, mas ela é abstrata, ó, ela tem expressionismo abstrato aqui na questão de jogar as tintas, tá? E o principal deles, que até eu vou querer que vocês façam uma obra de pop art como tarefa, uma obra de pop art do Andy Warhol, que vocês façam alguma delas, não vou escolher qual, pode ser aquela do Mickey, que apareceu no começo da aula, pode ser essa da Marilyn Monroe, pode ser qualquer uma que vocês pesquisarem, tá? Pode ser umas que tem uma boca, aquele símbolo do Rolling Stone, sabe? Aquela boca com aquela língua. Aí vocês é que vão escolher. O que eu quero? Eu quero vários quadrinhos iguais, vocês vão pegar a folha, dividir em vários quadrinhos iguais,
né? Pelo menos 9 quadros, o mínimo é 9, tá? Pelo menos 9 quadros, e aí vocês vão fazer a mesma imagem repetidas vezes, né? Repetidas vezes, só que com cores diferentes, que essa é uma característica das obras do Andy Warhol, tá? Ele utilizou a serigrafia como modelo de produção para suas obras em retratos de ídolos da música e do cinema, como Elvis Presley, Marilyn Monroe. Destacou a impessoalidade dos objetos produzidos em massa para o consumo, como garrafas de Coca-Cola, latas de sopa da Campbell e automóveis. Até hoje, viu, gente? Muita gente consome as latas de sopa da Campbell. Depois eu vou mostrar para vocês qual é. Aqui, por exemplo, é o Elvis Presley 2 vezes, tá vendo? Replicado, porque ele utilizava, né, a serigrafia, então ele conseguia fazer a mesma imagem várias vezes, repetidas vezes. Aqui, ó, o quadro dele do Michael Jackson. Aqui a sopa Campbell. Essa sopa Campbell mesmo, ele fica famoso por fazer 28 quadros de sopa e colocar em exposição no museu como se fosse uma prateleira de mercado. Então, até hoje, ela é muito consumida nos Estados Unidos. As pessoas compram bastante essa sopa. Tem latinha pequenininha, assim, que dá para uma pessoa só, até latonas enormes que dá para a família inteira. Essa é a sopa de tomate, mas ela tem de vários sabores, né? E aí ele cria essa obra de arte fazendo aí o desenho da sopa. Aqui de Coca-Cola. Então, ele utilizava elementos que as pessoas consumiam no seu dia a dia. Aí, aqui o Peter Blake. Apresenta um ar mais nostálgico em suas criações, não é característico de suas obras a acidez pop, mas sim a prestação de uma homenagem, quase um tributo a algo do passado, destacando a realidade do presente. Então, ele pegava, assim, coisas que eram simbólicas do passado e montava a sua obra de arte através de colagens. Olha lá. No Brasil, o pop art chegou representando, né, o clima do regime militar vivido no ano de 64, mas o estilo influenciou posteriormente a cultura artística e a técnica do grafismo, e as suas principais características entre os artistas nacionais se destacam Paulo Baravelli e Wesley Ducli, que é, por exemplo, essa obra daqui, essa é do Baravelli, essa já do Ducli. O pop art atual e a publicidade. Hoje, né? Hoje o pop art ele é muito utilizado para publicidade mesmo. Como, por exemplo, olha esse cartaz de campanha que foi feito para a campanha do Barack Obama, né? Que falava, né? Sim, você pode, né? Na corrida presidencial que ele fez, ele teve a utilização de recursos do pop art. Se vocês prestarem atenção, existem filtros de celular, existem aplicativos, né, de celular, filtro de fotos, de edição de fotos, que eles têm a opção pop art. Aí você coloca lá a sua foto, ele faz a sua foto repetidas vezes e com bastante colorido, ou então faz a foto no estilo deste, transforma a sua foto num desenho colorido como este aqui do Barack Obama. Então, existem essas possibilidades através de aplicativos também hoje em dia. Olha lá, aqui são exemplos, ó, de pop art. Pop art também influenciou as colagens de hoje em dia de alguns artistas, como o Meio. Influenciou até o grafite, tá vendo? O grafite colorido, quando a gente vê um grafite colorido assim, como, por exemplo, do Eduardo Cobra, que são bem coloridos, são influências do pop art. O Romero Brito, que tem aquelas obras bem coloridas também, influência do pop art. Então, uma das grandes características
do pop art é o uso do colorido. Aqui, ó, não falei do Eduardo Cobra, ó, essa mesma é uma obra dele. Bom. Agora, meninos, deixa eu só mostrar para vocês que eu quero passar mais como dica. Para complementar aí a nossa aula, tá? Que eu vou finalizar agora, e eu quero que vocês façam como tarefa, né? O desenho do pop art daquele jeito, com imagens repetidas, tá? Mas para complementar, eu quero que vocês venham no YouTube, coloca lá, aula sobre pop art ou pop art. Aí eu quero que vocês assistam esta aula aqui, ó, do canal Vive Eu Vi. Assistam essa aula do pop art, por favor, fica aí como dica, né? Assim que terminar de ver a nossa aula, assiste essa do pop art para complementar. E essa daqui, esses 50 fatos, também é do mesmo canal, do Vive Eu Vi, 50 fatos sobre o Andy Warhol. Então, eu quero que vocês assistam esses 2 vídeos para complementar a nossa aula, tá bom? Então, por favor, assistam, assim que finalizar a nossa aula aqui nessa reunião, por favor, assistam essas 2 videoaulas, né? Esses 2 videozinhos do canal Vive Eu Vi, um falando sobre o pop art e o outro falando sobre o Andy Warhol, que é muito importante para complementar, para finalizar esse assunto. Então, agora, na hora de vocês fazerem a tarefa, vocês podem vir lá no Google, ó, pop art. E aí você vai pegar imagens, ó, lembrando, eu não quero essas do Roy Lichtenstein essa vez. Eu quero essas que têm imagens repetidas. Tá vendo? Bom, eu vou deixar fazer do Roy Lichtenstein também. Então, você vai colocar pop art, vai aparecer todos esses tipos, né, de imagens. Pode ser essas bocas coloridinhas, pode ser esses personagens. Olha que legal esse aqui do Trump, né? Podem ser personalidades famosas. Ah, posso imprimir? Não, é para fazer. A não ser que você imprima, por exemplo, preto e branco, e você pinte colorido por cima. E pode ser essas assim do Roy Lichtenstein também, que tem várias, ó, bem legais, ó, essas escritas pop, essas mulheres. Então, ou do Andy Warhol, então vamos combinar assim, ou do Andy Warhol, ou do Roy Lichtenstein, tá? Ó, o Andy Warhol, ele tem como característica principal essas repetições. Olha essa que legal, que facinha, né? De latinhas de coca, ou daquelas rosquinhas, Donald's, personalidades, tá vendo? Aqui da sopa Campbell, que eu falei que ele fez vários quadros e coloca na parede. Então, vocês vão escolher uma obra, ou do Andy Warhol, ou uma obra do Roy Lichtenstein, e vão fazer como tarefa. Bem, nossa aula de arte fica por aqui, tá? Por favor, assistam os 2 videozinhos que eu pedi a mais para você aprender aí um pouco mais sobre o que é pop art, certo? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tchau e até semana que vem.